Perdi a vaga de trabalho por ser gorda. Ai, meu Deus, esse assunto já me dá um certo gatilho. Porque é um assunto muito delicado, é um assunto... Bem, quem me conhece há bastante tempo aqui na internet sabe o quanto esse assunto é delicado. Porque eu tenho muita coisa pra falar. E quero, antes de tudo, que sejamos muito educados e muito carinhosos nesse vídeo. Porque vamos lidar com coisas que pode ser que você fique chateada em casa. Fiz questão de ver um pouco dos vídeos antes para me preparar um pouco assim de como ia ser, né? Mas vamos lá, eu vou, vamos com calma e a gente vai assistir isso aqui, tá? Esse vídeo aqui E eu tenho a empatia é que bem nenhuma recente. nutricionista magra vai ter. Eu já chorei Calma muito. aí. É da Nutri Milena Klein, tá? Ela postou esse TikTok até... Eu tô doente, tá, gente? Então, vamos com um pouco de calma também. Até quando a aparência vai importar mais que o Eu sou conhecimento, nutricionista. tá? Então, vamos lá. Vamos ver o vídeo. Vai. E eu perdi uma vaga porque eu sou gorda. Perdi uma vaga que era minha porque eu sou gorda. Esses dias eu fui chamada pra uma entrevista numa clínica de estética e a vaga era perfeita, gente. Era pra fazer exatamente o que eu já faço. Atender pacientes, plano de emagrecimento, auxílio pelo WhatsApp, enfim, exatamente o que eu faço há anos. Essa entrevista não foi uma entrevista comum, onde o recrutador faz vários tipos de pergunta, sabe ali que pode ser eliminatório ou não, onde tem vários candidatos ali no horário pra fazer. Não foi nada disso. Não foi me feita nenhuma pergunta, na verdade, só foi me explicada a vaga. Falaram que eu fui chamada justamente por causa do meu currículo, a área que eu já atuo e também por causa da pós que eu faço. Então, só me explicaram a vaga, falaram se eu poderia começar e deu. Então, foi dito que ia confirmar com a doutora, porque é uma clínica de estética, então tem outros profissionais, né, inclusive médicos, e tava tudo certo. Obviamente, foi passado pra doutora que eu não sou padrão, que eu sou gorda. A partir daí, eu não tive mais nenhuma resposta. Eu mandei uma mensagem perguntando: e aí, tá tudo certo? Posso começar a segunda mesmo? Não. Vocês falaram que iam me confirmar. Ganhei vácuo, nada. Sempre trabalhei autônoma, somente aqui pelas redes sociais. Só que esse ano, gente, foi um ano muito atípico pra mim. Muita coisa virou de cabeça pra baixo e eu parei de postar. Eu entrei em crise de ansiedade grave, ansiedade generalizada, né? Então, minha vida paralisou desde março. E é muito difícil voltar, até esse vídeo aqui talvez nem seja entregue, porque o TikTok não gosta disso, de ir e voltar. Ele não vai entregar os vídeos, então preciso ser uma criadora de conteúdo que posta todo santo dia. Entregou. Esse vídeo tem quase 800 mil views, quase mais de 50 mil likes. E essa fase da minha vida atrapalhou completamente, principalmente no meu trabalho. E até pra ajudar na ansiedade, eu queria muito sair de casa, eu queria muito ficar o dia ali na clínica, atendendo, lidando com pessoas o tempo todo, pessoalmente, enfim, pra ocupar a minha cabeça, porque isso ajuda muito na ansiedade. Não faz sentido eu me inscrever em vagas que eu sei que não vão ter essa gordofobia, por exemplo, pra UAN, porque eu não tenho experiência em UAN. Eu sempre lidei com atendimento. Após metabolismo e emagrecimento. É o que eu faço todo santo dia, é o que eu trabalho. E é o que eu sou muito boa, modestamente falando. Tem feedbacks aí de mais de 200 pacientes que eu tenho pelo mundo todo pra comprovar que eu não só ajudo pessoas a tratar a obesidade, eu trato a minha obesidade. Eu vivo na pele e eu tenho a empatia que nenhuma nutricionista magra vai ter. Eu já chorei muito, eu vou tentar não chorar aqui agora, mas é muito difícil saber que tu é boa numa coisa, saber que tu entrega resultado. É comprovado, porque tu tem muitas pacientes pra provar isso, mas os lugares continuam indo apenas pela aparência e não pelo teu conhecimento. Saber que eu sou boa numa coisa, saber que o meu trabalho seria muito bem feito, agregaria muito, ajudaria muitos pacientes, mas eu não fui aceita só porque eu não sou uma Barbie. E quando eu fui chamada pra entrevista, eu falei pros meus pais: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa é que eu fui chamada pra uma entrevista, a ruim é que é uma clínica de estética e provavelmente eu vou ser negada quando eles verem eu pessoalmente e verem que eu sou gorda. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí eu cheguei lá e a vaga só foi me explicada e perguntada se eu poderia começar. Então, gente, não dá nem pra falar como é que tu tem tanta certeza, porque pelo menos eles podiam fingir, podiam fazer algumas perguntas que eu pensasse: nossa, eu respondi mal aquilo, foi isso que me eliminou. E não teve nada disso, foi só explicação da vaga. Tanto que eu só fui deixada no vácuo e não tive nenhuma resposta, tipo:
no momento não vai dar, mas vamos continuar com o teu currículo. Enfim, gente, qualquer coisa, não. É só silêncio. Enfim, eu não vou desistir, isso me dá gás pra voltar a postar, torcer pro TikTok, pro algoritmo me ajudar. E se alguma clínica aí tiver precisando de nutricionista e for mais humana, entender que pacientes que buscam emagrecimento precisam de uma nutricionista empática, eu tô aqui. Cirurgiões bariátricos também, porque eu atendo muito paciente bariátrico. Enfim, gente, é a minha área, é o que eu sei fazer e é o que eu sei que eu sou muito boa. E se esse vídeo estiver passando pra ti, por favor, me ajuda! Comenta, salve, compartilha, enfim, pra ver se os meus vídeos voltam a ser entregues, gente, porque eu realmente preciso dessa ajuda pra sair dessa vida que eu tô paralisada por conta da ansiedade. Enfim, eu também falo aqui desse assunto agora, né? Saio um pouco do nicho da nutrição e falo da ansiedade, porque não era uma coisa que eu tava esperando viver. Tudo muito novo pra mim, tô tomando remédio, então tá realmente bem melhor agora. Mas foi um caos, virou minha vida de cabeça pra baixo. E é isso, gente. Beijos. Esse vídeo é muito delicado. Por quê? Por vários motivos. E obviamente que tem desdobramentos, né? Mas assim, a gente sabe, obviamente, e na cabeça de muitas pessoas parece muito desconexo o fato de, por exemplo, ter uma pessoa nutricionista que não tem um corpo visto como um corpo magro. Eu já falei muito sobre isso na vida, eu sei que tem questões sobre isso, e eu entendo muito, por exemplo, uma pessoa que quer ter um corpo específico, um corpo padrão, um corpo magro, etc., vai olhar para uma nutricionista que não tem esse corpo e vai falar, se ela não tem esse corpo, se ela não conseguiu chegar nesse corpo, como que eu vou confiar nela de conseguir chegar nisso? E é aquela história, né? Mesmo que a gente fale que nem todo mundo quer ter esse corpo, não obrigatoriamente a história das pessoas é igual, nem obrigatoriamente o corpo das pessoas é igual, né? A gente sabe que dificilmente isso vai mudar, essas coisas, independente do que a gente vai lutar ou tentar mudar a cabeça das pessoas, a gente sabe que no final o médico ele vai ser de alguma forma uma referência ali para a pessoa, ainda mais que a gente está falando de estética, né? Então, da mesma forma como dificilmente uma pessoa que vai querer ter um corpo específico vai numa nutricionista que não tem aquele corpo, a gente também não vai numa dermato que tem a pele que não é muito bem cuidada. E aqui a gente está entendendo, obviamente, relacionando esse corpo como sendo um corpo não cuidado, que a gente sabe também que tem várias questões nesse entendimento, né? Ao mesmo tempo que tem esse outro lado de... Tem como a gente falar sobre emagrecimento, tem como a gente falar sobre pessoas buscarem uma versão mais saudável de si, sobre buscarem uma versão onde você vai conseguir comer melhor, onde você vai conseguir olhar ali suas taxas e ter taxas melhores, onde você conseguir fazer exercício, etc, etc, etc. E não com isso tentar chegar num corpo específico, né? Não tentar chegar num corpo... super magro, com um percentual baixo de gordura, e até porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que conseguem chegar nesse corpo específico são pessoas que foram magras a vida inteira. Não são muitos os casos de pessoas que, sei lá, chegaram a pesar mais de 150 quilos e chegaram nesse lugar. Eu acho que tem dois universos muito diferentes e que as pessoas confundem um pouco, que é o universo da pessoa que tem aquele corpinho que nunca foi gordo, né? Mas que não é aquele corpo da academia e que aí vai para o nutricionista para tentar secar o corpo. Então existe um mercado gigantesco, né, desse lugar. E do outro lado tem o mercado, né, de pessoas que realmente têm muita dificuldade com o peso, que o peso realmente dificulta a vida dessa pessoa, né? E aí essas pessoas... elas têm uma certa dificuldade de encontrar profissionais que entendam. Porque o profissional, normalmente, o que mais chama, né, as pessoas, o que mais chama público, né, é aquele profissional que está tratando dessas pessoas, e não desse outro lado. Não é muito glamuroso
para as pessoas, né, para os nutricionistas e tudo mais, olhar para esse lado. Ele vai querer que ele vai querer botar um antes e depois, e botar, e olha como a pessoa ficou linda, e não sei o que, e gostosa, olha como ela era horrorosa antes, e não sei o que, etc. Então, na cabeça do profissional, não é muito legal você não conseguir colocar olha como essa pessoa pesava não sei quanto, e agora ela tá tendo uma vida mais feliz. Isso aí não dá like, não dá engajamento, então, para o profissional, muitas vezes não vai estar nesse lugar. Mas eu sinto que na nutrição eu tenho esses dois lugares bem diferentes. Obviamente que tem tem outros nichos aí, mas eu acho que esses dois nichos são bem definidos, assim, bem divididos, e a gente trata como se tudo fosse só dentro desse lugar, só esse lugar existisse na nutrição, né? O que ela está falando, e aí ela tem até um vídeo que a gente vai passar aqui daqui a pouco, que é o vídeo dela contando a história dela, que ela era uma pessoa muito mais gorda do que ela é hoje, e ela já passou por um processo de emagrecimento, ela não tem o corpo dito como um padrão, mas ela tem um corpo que é muito menor do que era, e aí ela continua nesse processo, né, de buscar, talvez, emagrecer mais, mas também não acredito que ela esteja buscando aquele corpo da academia, 5% de gordura, sei lá quanto que é, né? E aí eu me encaixo muito nesse lugar. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes para vocês, eu já pesei 220 quilos, né? Então, e hoje eu estou pesando quase 100 quilos a menos do que isso. Eu não tenho um corpo padrão, muito dificilmente vou ter esse corpo, mas eu estou dentro desse segundo grupo, que é de buscar profissionais que entendam esse processo e que eu já perdi na vida muito mais. Aí é aquela história, né? Pessoas gordas. Também tem gente que não gosta. Você sabe dessa história, né? Tem nutricionista que não gosta de tratar gente gorda, porque diz que gente gorda não tem força de vontade. Eu já perdi mais quilo do que... Você soma umas 3 pessoas magras aí, que já perderam 10 quilos na vida, eu já perdi muito mais peso durante a vida do que essas pessoas, né? Então, se alguém tem força de vontade, eu tenho certeza que sou eu, né? Então, não é bem por aí. Então, eu estou nesse segundo grupo e entendo muito quando ela fala que ela está falando com um público que não está procurando uma coisa específica de esse corpo da academia, etc., mas está do outro lado procurando o lugar do tentando, porque é aquela história, gente, a gente já falou 1 milhão de vezes, a gordofobia ela é muito cruel, porque ela age de uma forma muito silenciosa, às vezes, impedindo essas pessoas de estarem nesses lugares e ainda colocando a culpa nela, né? É isso. Essa pessoa vários profissionais que entendem que essa pessoa precisa passar por um processo de buscar mais saúde, mas, ao mesmo tempo, você não precisa ser um profissional escroto, humilhar essa pessoa, dizer que ela vai morrer, etc, etc. Essas pessoas são profundamente criticadas, né? E o que a gente mais tem hoje na internet é gente profissional que explode, né, no Instagram, etc., humilhando gente gorda, né? O maior esporte de alguns nutricionistas muito bombados aí é humilhar gente gorda, é colocar aquela pessoa como sendo o exemplo daquilo que você nunca deve ser, né? E aí eu não estou aqui para discutir sobre se a gente está numa sociedade gordofóbica, etc, etc, para pessoas magras. Eu estou aqui preocupada com pessoas gordas, tá? Especificamente nesse lugar, que isso tudo faz com que essas pessoas não tenham direito ao acesso à saúde, né? Então, se aquela pessoa gorda ela não tem direito a um acesso à saúde de qualidade, quer dizer, um profissional que vai tratá-la como um ser humano, a chance maior é que ela engorde mais, é que ela perca mais saúde, é que ela fique cada vez com uma saúde mais debilitada. Então, acaba sendo, uma coisa que eu sempre falei, é uma profecia meio autorrealizável, né? Porque aquela pessoa, ela vai perdendo saúde cada vez mais, porque ela nunca, em momento nenhum, consegue acesso a um profissional que minimamente respeite ela para falar, ok, não tá legal desse jeito, mas a gente vai junto chegar num lugar que talvez seja mais legal, né? E vamos tentando entender que essa questão é multifatorial, que não é simplesmente você... eu te dei uma dieta aqui de você comer 100 gramas de arroz, você não quis porque você é um preguiçoso do caralho. Não é bem assim que funciona, né? É toda uma estrutura que hoje tem muita gente que tem essa consciência, mas a gente sabe que não é bem por aí, porque... o que bomba não é esse lugar. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas críticas, e aqui eu vou ser muito cuidadosa e muito carinhosa no que eu estou falando,
de algumas falas. Eu sei que eu sou uma pessoa gorda e sou uma pessoa trans. Então, a gente sabe no olhar, às vezes, quando uma pessoa está julgando a gente, mas também a gente tende a ser hiper alerta com algumas coisas que às vezes só estão um pouco na nossa cabeça, né? Aqui a história que ela conta não tem nada, pelo menos da maneira como ela conta, não tem nada que mostre explicitamente que ela perdeu a vaga por ser uma pessoa gorda, né? E aí aqui eu acho que a gente precisa de um certo cuidado. Por quê? Ao mesmo tempo que eu entendo a dor, e foi aquilo que eu falei aqui o tempo inteiro, porque eu sei exatamente, porque durante grande parte da minha carreira eu só falei desse assunto, e também por ser uma pessoa que já pesou 220 quilos, por já ter falado muito sobre isso, por já ter sido muito mais radical sobre esse assunto, né? Eu entendo esse lugar da gente assumir uma postura combativa e muitas vezes sentir o famoso ver fumaça e achar que tem fogo, né? Eu não vejo aqui nesse relato dela diretamente essa questão, mas eu entendo a dor e entendo aonde ela está, talvez o que ela achou. Só que o problema é que quando a gente começa a toda hora colocar dentro desse balaio, né, a gente está sempre buscando puxar um preconceito para justificar o fato de que às vezes eu só não passei no negócio. Só não deu certo. Foi um processo seletivo que não deu certo, né? É aquela história, ela pode falar que, não, eu sei, eu ouvi na cara da pessoa que ela tomou um susto quando eu cheguei, não sei o que, etc. Só que é aquilo, né? As pessoas, assim que você manda um currículo, a pessoa já olha quem você é, sabe? Já vai ver teu Instagram, já vai ver, já vai pesquisar, dificilmente ela vai te chamar, tudo mais, sem ver antes. E eu entrei no Instagram dela e fica bem claro toda a história dela, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu acho que isso também... a gente passou por um certo momento onde todos esses movimentos, né, sociais tinham uma força muito grande e as pessoas tinham um medo muito grande de serem acusadas de alguma coisa. E até então não falavam nada. E hoje, agora as pessoas perderam o medo. Então isso, ao mesmo tempo que enfraquece um pouco a força de denúncia, a gente também acaba esvaziando um pouco a pauta nesse sentido, né? Da gente colocar qualquer coisa como sendo... Qualquer coisa que não dá certo na nossa vida, a gente coloca um pouco nesse lugar. E eu acho que isso está um pouco dentro do que eu falei no vídeo da Capérez também. A gente tem que ter muito cuidado de não achar que tudo tem a ver com uma opressão que a gente está sentindo, sendo que sim, muita coisa tem a ver, sendo que sim, essas coisas elas colorem as nossas experiências, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um certo cuidado para não colocar tudo nessa sacola, porque isso traz uma certa dificuldade da gente enfrentar, que não é o caso dela, tá? Até porque eu não conheço profundamente o trabalho dela, mas eu tô falando em geral aqui. Que às vezes a gente não foi bom o suficiente naquele lugar, que às vezes a gente não era para aquele lugar, que a gente não deu a sorte de conseguir aquilo ali, de que talvez tenha chegado uma outra pessoa que era mais competente do que a gente, e de que talvez só não deu certo, e a gente lidar com essa frustração, né? E eu acho que esse processo da gente falar não, foi culpa da gordofobia, terceiriza um pouco dessa dor que às vezes a gente não quer sentir de que só não deu certo, né? E isso é muito difícil, né? E eu tô falando isso tudo passando por um processo onde eu não tô muito bem de cabeça, né? Vez ou outra, eu abro isso aqui para vocês, né? Eu acho que já é uma terceira vez que eu falo isso aqui no canal nesse quase um ano. Eu não tô muito bem de cabeça, tem algumas coisas que estão passando, muitas inseguranças e muitas dificuldades que às vezes tem de comparação, de coisas que eu acho sobre mim, e é foda porque tem críticas que batem na gente e quando a gente está bem, essa crítica bate e volta, mas quando a gente não está bem, essa crítica entra. De 10 milhões de coisas boas que vocês falam, quando eu vejo uma coisa ruim, aquilo ali pega de uma forma diferente. E isso me faz me questionar muito. E eu sei que, óbvio, que muito da maneira como as pessoas me olham
tem a ver com o fato de eu ser trans, tem o fato de eu ser uma pessoa gorda, tem o fato de não sei o quê, mas muitas dessas críticas podem ser reais, muitas dessas críticas podem ser acertadas, muitas dessas críticas podem me fazer refletir e, ao mesmo tempo, não é isso só que faz as pessoas me criticarem, né? E também, eu acho que, e eu estou falando aqui, fazendo quase terapia com vocês, eu tenho que lidar com algumas frustrações, né? De entender que às vezes eu sou assim mesmo. Estou aqui falando, você vê como é bom falar em voz alta, né? Às vezes a gente fala umas coisas e a gente só não pode fugir de alguma frustração. Eu quero botar um vídeo de uma pessoa que supostamente teria sido a pessoa que recusou ela na vaga, tá? Vamos lá. Essa aqui é a doutora Paola Senkonzen. Perdi uma vaga que era minha por ser nutricionista e ser gorda. Esse foi o início de um vídeo que viralizou ontem e foi falando sobre a minha clínica e eu vou contar um pouquinho agora essa história. Eu nunca falo do meu trabalho aqui no meu TikTok. O meu TikTok aqui é para eu brincar. Eu não tenho seguidores como noutra rede e eu adoro a leveza disso daqui. Mas hoje eu vou vir falar sobre trabalho porque aconteceu uma coisa que eu considero chata e eu acho importante relatar para que as pessoas às vezes olhem as coisas com outros olhos. Ontem viralizou um vídeo de uma nutricionista aqui de Porto Alegre falando sobre a minha clínica. Ela não citou nomes em momento nenhum, mas eu sei que é a minha clínica porque eu mesma que selecionei ela para entrevista. E eu já tinha visto o perfil dela do Instagram antes mesmo dela efetivamente ir até o nosso espaço. Bom, para entenderem, nós temos uma clínica de estética e emagrecimento, eu e meu marido, faço parte de estética e ele de emagrecimento. Dentro da consulta dele, tem a parte nutricional já incluída. A pessoa vai porque quer consultar com ele e tem dentro essa parte nutricional. Porque ele é médico, nutrólogo, não faz a dieta. Temos a nossa nutri principal, a Rosane, maravilhosa, e a nossa nutri auxiliar, que é a Jéssica. A Rosane está saindo, se mudou de cidade. A Jéssica foi promovida para o cargo de principal, ou seja, para o atendimento dos pacientes no dia a dia junto com ele. A nutri auxiliar faz o quê? Faz os planos, fica lá atrás, fica no online, fica no pós-venda. Essa vaga abriu. Aí eu lancei no InfoJobs, para quem não conhece, uma plataforma de empregos, essa vaga e surgiram diversos currículos. Eu mesma selecionei os currículos para a entrevista. Selecionei, sempre olho todos os perfis do Instagram, procuro a pessoa. Eu vi o Instagram dessa menina, não vi problema nenhum, ela disse que ela perdeu a vaga por gordofobia. Eu já tinha visto o perfil dela. Isso não foi um impedimento para ela ir na entrevista. Por que seria um impedimento para ela conseguir a vaga, sabe? Acontece que teve um processo em que a gente ficou conhecendo as candidatas. A entrevista foi para conhecê-las, porque a gente queria entender rotina, entender sobre a vida da pessoa. Não era uma entrevista técnica, entendeu? E tiveram diversas meninas lá que fizeram, acho que foi 6 ou 7. Ontem a gente tomou a decisão, né? E foi mais em função de dinâmica, de deslocamento e de experiência do que qualquer outra coisa. Mas ela entendeu como se fosse gordofobia. Então vamos lá, para descartar isso. Primeiro, eu já tinha visto o perfil dela. Eu já sabia que ela estava num processo, né? Ela relata ali de emagrecimento. Isso não seria um problema. Ela mesma relatou sobre o TikTok dela durante a entrevista. Então existiu uma conversa, foi uma entrevista, mas não foi um teste objetivo. A gente tem todo o acolhimento com pessoas de diversos corpos. É só olhar nosso time de colaboradores. Tem gente magra, tem gente mais gordinha, tem todo tipo de mulher, na maioria mulher, o único homem é o meu marido. Eu mesma vivi lutando com a balança e vivo ainda lutando com a balança. Então eu nunca ia julgar alguém. Isso não existe, mas eu acredito que muitas vezes nós estamos frustrados ou mesmo nos julgando inconscientemente, porque o ser humano é assim, inconscientemente ele faz essas coisas e pensamos que o outro também vai fazer. E não é o caso. Se fosse o caso de ser contratada, seria acolhida da forma que quisesse fazer. Uma coisa que é importante nesse discurso que ela está tendo é o seguinte, em alguma parte eu concordo com o que ela está falando.
A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque muitas vezes ele acaba negando, ele é usado para negar a percepção das pessoas. Porque é isso, muitas opressões elas são muito silenciosas, elas são muito ocultas e são muito subliminares, assim, né? Então é isso. Você pega uma pessoa negra e uma pessoa que entra num shopping e não se sente parte daquele espaço, ninguém vai chegar para ela e vai falar: você não pode estar aqui porque você é uma pessoa negra. Ninguém vai chegar para fazer isso. Só que são olhares, são maneiras de falar, são formas de você atender. Tudo isso faz com que você mostre que essa pessoa não faz parte daquele lugar, né? E aí, e aí você vê muita gente branca falando isso. Não, mas eu não falei nada. Às vezes a pessoa negra ela é a mais racista com ela própria. Então a gente tem que tomar muitíssimo cuidado com esse discurso, porque muitas vezes ele simplesmente joga para baixo do tapete uma opressão que é silenciosa, né? Do outro lado, isso tem uma certa validade. Porque muitas vezes tem um espaço, e aqui eu estou falando com muito cuidado e muito carinho, né? Existe um espaço da onde a gente, durante tanto tempo, ouviu que não podia, que a gente também não se autoriza. E aí isso é parte de uma coisa da gente introjetar mesmo muitas coisas, né? Eu acho que grande parte da terapia, por exemplo, de um trabalho terapêutico, parte de você entender, e aí você vê muitos terapeutas falando isso, que as vozes que vêm na nossa cabeça, do que a gente pode ou não pode fazer, antes de tudo eram vozes que vieram de fora, né? Então, assim, uma das coisas que tem passado muito na minha cabeça é sobre essa minha dificuldade de ser uma pessoa que quer muito agradar as pessoas, de ter muito medo de incomodar, ser uma pessoa que muitas vezes é colocada como uma pessoa que não está afim de estar nos lugares, ou uma pessoa que está de má vontade nas coisas, ou que está muito tímida, ou etc. E, na verdade, isso tudo, na minha cabeça, é um processo de tentar não passar por cima dos outros, ou tentar não incomodar, ou tentar não falar fora de hora, ou tentar... E aí, tudo isso é um processo onde, na minha cabeça, eu ouvi muito que eu deveria me podar, né? E aí vira um lugar onde, se eu chego num espaço e ninguém está me podando, eu própria vou fazer esse trabalho, né? E aí acaba criando essa dificuldade. Então, existe esse outro lado, onde quando a gente já ouviu tanto que a gente não podia aquilo, ou não ouviu tanto, mas ouviu tanto de alguém que a gente confia, ou tanto de alguém que a gente via como autoridade, ou via como alguém ou a gente passou por algum trauma específico, a gente passa a ser o nosso ceifador, entendeu? Então é isso, a gente passa por um lugar e a gente ouviu tanto de que eu, como uma pessoa gorda, não tenho capacidade, de que quando eu sou comprovada, né, quando alguma coisa acontece comigo, eu entendo que foi por causa disso, né? Então essa fala dela tem que ser tomada com um certo cuidado, porque ela muitas vezes é usada para invalidar algumas coisas que são reais, mas do outro lado, eu acho que a gente sempre tem que ter um certo equilíbrio. A gente não pode se perder no espaço de entender, e por isso que eu repito tanto essa frase, que é lide com o mundo da maneira como ele é e não da maneira como você gostaria que ele fosse, porque sim, a gordofobia existe, sim, a LGBTfobia existe, a transfobia existe, o racismo existe, tudo isso a gente precisa lutar para mudar, mas ao mesmo tempo é com isso que a gente tem que trabalhar hoje, e quanto que também a gente não deixa de se permitir e também a gente deixa de fazer coisas por causa disso. Então tem a ver também com um processo de aprovação, de permissão de fazer algumas coisas, né? Uma coisa que eu, com quase 40 anos de idade, 40 não, 60. Eu, com quase 40 anos de idade, eu ainda tenho muita dificuldade de me resolver nesse lugar. Muita, mas muita, muita, muita. Né? E eu sei que é uma coisa que me atrapalha profundamente, que eu já sei que eu já dei 1 milhão de passos à frente, mas que ainda me faz perder muita coisa, né? E é uma coisa que é muito chata para mim, mas que eu acho que... E não é de tomar para mim, porque aí é o outro lado da moeda, né? Ou a gente culpa 100% o outro, ou a gente culpa 100% a gente mesma. E aí a gente ou bota toda a culpa porque o mundo é muito opressor, ou a gente fala, eu sou um lixo, né?
A gente acaba indo nesse pêndulo, né? De a culpa é do mundo ou a culpa é 100% minha. E é um pouco do meio do caminho de também do tipo, ok, a culpa é minha, mas eu cheguei aqui por um motivo. Eu cheguei aqui por um processo, que muitas vezes eu não pedi, é o que eu tenho que lidar, é o que aconteceu comigo, eu só consigo fazer alguma coisa daqui para frente, eu não consigo fazer daqui para trás. O que eu consigo fazer daqui para frente, né? Eu posso ficar me lamentando muito das coisas de antes, uma coisa que eu sou especialista e gosto muito de fazer, mas sempre quando eu tento ter um mínimo de racionalidade, um mínimo de uma luz, assim, eu tento ver o que eu posso fazer para frente. É muito difícil. É lindo de falar aqui no YouTube, mas na hora de fazer é muito difícil. Estou no processo de emagrecimento, bom, te acolhemos, vamos te auxiliar. Não tô, estou feliz, ótimo, porque isso não é relevante, não é relevante. Não foi por isso que foi chamada para entrevista, não foi por isso que não foi contratada. Mas às vezes a gente tá com uma sensação de que todo mundo tá contra nós, ou até mesmo, como eu falei, um auto-julgamento tão grande que pensa que tudo tem relação com aquilo. E a gente não tira o foco daquele problema, que pra gente é um problema, mas pros outros não. E dá mais relevância do que realmente tem. Então, a gente tem que olhar um pouco para situações com um pouquinho mais de clareza antes de julgar, sabe? Não é nosso perfil, pelo contrário. A gente nunca ia fazer esse tipo de julgamento. Eu desejo que ela construa uma carreira excelente, que consiga uma vaga maravilhosa no local que for conveniente, melhor para ela. E se novamente em algum momento a gente abrir uma seleção, ela pode se candidatar, quem sabe naquele momento, né, vai ser coerente com o que a gente precisa em relação à nutrição e à experiência clínica com o paciente. Tive que cortar, que chegou gente aqui. Enfim, são vários fatores para uma contratação. Mas eu fico triste com esse tipo de coisa, porque, primeiro, essa menina está sofrendo sem necessidade, isso no momento nem foi um julgamento, e às vezes pode passar uma imagem para o estabelecimento que de fato não existe. Então, nunca isso ia ser um problema, isso não foi um problema, apenas foi um processo seletivo como qualquer outro. Às vezes as coisas não são o que a gente imagina que elas são, e a gente que está dando problema para situações que não são problemas para os outros. A gente tem que refletir um pouquinho. Uma outra coisa, e aqui eu vou falar, e aqui eu vou me abrir muito, muito, muito a ser criticada, mas é uma coisa que eu tenho falado bastante em palestra quando eu dou, é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser muito estratégico nas coisas que a gente faz, né? De novo, lide com o mundo da maneira como ele é e não da maneira como você gostaria que ele fosse. Fazer uma denúncia nas redes sociais é uma coisa que em algum momento se tornou uma coisa um pouco fácil, né? E muita gente, até em algum nível, se utilizou disso para viralizar, se utilizou disso porque sabia que isso trazia algum tipo de visibilidade. E às vezes a gente cai um pouco nessa armadilha aqui da internet de se usar de coisas que a gente sabe que vai explodir para tentar fazer com que as coisas aconteçam. De novo, não estou falando que é o caso dela especificamente, eu estou fazendo uma análise geral. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado porque as coisas não acabam na internet, né? Denúncia é muito importante. É muito importante que a gente denuncie coisas que realmente são fundamentais, assim. Então, um caso muito explícito de alguma coisa, né? Um caso muito explícito de você descobrir alguma coisa muito absurda que está acontecendo, eu acho que é importante você falar. É importante você trazer isso à tona para que as pessoas... para que seja feita alguma coisa. Agora, você... ainda mais se você não trabalha com a internet, você depende, por exemplo, de um trabalho, de um emprego, o que... sendo muito realista, gente, muito realista, com muito cuidado isso que eu tô falando. Será
que vai aumentar suas chances de estar em algum lugar quando qualquer pessoa descobrir que por uma coisa abstrata, por uma coisa que nem foi tão direta, você resolveu fazer um vídeo na internet falando sobre isso? Eu falei isso numa palestra recente, que eu falei assim, gente, antes de tudo, protejam o trabalho de vocês. É maravilhoso vocês dizerem que vocês têm que lutar, mudar o mundo, enfrentar o cliente, falar que isso aqui eu não faço, não sei o quê, mas você não vai mudar o mundo sem dinheiro, você não vai mudar o mundo passando fome, você não vai mudar o mundo não conseguindo pagar o seu aluguel, você não vai mudar o mundo, você não vai fazer diferença absolutamente nenhuma se você não estiver conseguindo nem se sustentar. Então, seja inteligente, seja estratégico. Não vai colocar o seu emprego em risco, não vai colocar a sua empregabilidade em risco. Só se for uma coisa muito absurda, realmente, que você fala, não, isso aqui realmente não faz sentido. Agora, não se torne essa pessoa que os outros vão ver como um grande problema ou uma bomba relógio. E, de novo, não estou falando que é o caso dela, mas é uma coisa que eu vejo muita gente caindo um pouco nessa cilada, de vir para a internet, porque é uma coisa que é muito fácil. Qualquer coisa que gere esse incômodo nas pessoas, né? A denúncia tem esse poder de gerar esse incômodo, né? E aí é muito fácil você ser apoiado na internet. Muita gente vai vir nos comentários e falar que é absurdo, não sei o que, isso e aquilo, não sei o que. Amanhã, essas pessoas vão estar engajadas em outra causa. E quem não vai conseguir trabalhar é você. Isso não vai te dar carreira nenhuma, tá? Na internet. Denúncia não dá carreira de nada. Nada. Você só vai ser o assunto que já passou de ontem, que amanhã ninguém vai lembrar mais. Então não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Ninguém sem dinheiro, sem um mínimo de estabilidade, consegue fazer alguma coisa. Ninguém. Então seja inteligente. Tá? Ela respondeu... Sobre outras, e era o com um vídeo que eu também peço que vocês tenham muito, muito cuidado, porque é um vídeo um pouco... Vocês estão me perguntando se eu vi. Um pouco chato, assim, da parte dela, mas eu entendo também a resposta. Mas é um vídeo a partir de uma certa dor. O vídeo assim. Da resposta da dona da clínica. Não, até porque não tem como existir uma resposta para algo que eu não citei ninguém, não falei nome de ninguém, não falei nome de lugar nenhum, então não tem como ser uma resposta. Agora, a pessoa que fez um vídeo, dona de alguma clínica, que eu não sei quem é, porque eu não vi e nem verei. Gente, porque eu não perco tempo com coisas que não me agregam. Eu fui no meu perfil falar uma tristeza minha com a sociedade gordofóbica, que é uma luta minha, é algo que eu sofro na minha pele desde que eu sou criança, e alguém achou que estava no direito de vir responder sei lá o que, sem ser chamado, sem ser mencionado. Eu nunca falaria o nome da clínica, até porque eu não tenho nada contra ninguém lá dentro. Eu deixei bem claro que é uma situação que eu fico triste da sociedade, porque pessoas gordas vão continuar sendo atendidas por pessoas magras que não entendem elas. E eu vou sempre lutar contra isso, não importa que eu seja minoria. Porque é a minoria. Vai ter mais gente me xingando, porque existem mais pessoas magras, do que gente que vai entender o que eu tô falando. Mas o meu público são essas pessoas que entendem o que eu tô falando. É só com essas pessoas que eu quero conversar. É só essas pessoas que eu quero criar uma comunidade. É só essas pessoas que eu quero no meu perfil. E se eu preciso que outras pessoas, fora dessa bolha, fiquem me xingando pra eu alcançar quem eu quero, pra mim tá tudo bem. Então só existe no meu mundo se eu permitir. Então eu não vou ver vídeo nenhum. Não vou ler comentário nenhum. Então, gente, se vocês estão aí perdendo tempo da vida de vocês, querendo me dar uma lição, querendo falar alguma coisa pra mim ruim, é perda de tempo. Eu não vou ver, não vou ler, não vou dar bola. Minha atenção tu não vai ter. Agora, as minhas divas que estão chegando dizendo o quanto elas se identificam, o quanto é importante ter profissionais que nem eu, que elas se sentem à vontade, estão marcando consulta comigo. Isso sim, as minhas pacientes antigas também que estão me defendendo, falando que me conhecem, sabem o meu trabalho. É só isso que importa pra mim. São com essas pessoas que eu tô conversando. É dessa bolha que eu faço parte. Porque eu sempre vou lutar contra a obesidade. Eu não quero fazer parte de bolha de Barbie e Ken, gente. Eu não quero essas pessoas perto de mim. A gente não combina, sabe? Eu só fui no meu perfil falar da minha dor e da minha luta. E apenas isso. Eu não fiz nada demais. Eu não citei nome de ninguém. Eu não desrespeitei ninguém. Então, se alguém quer engajamento em cima de mim, ok. Mas eu não vou dar bola. Eu não vou dar atenção. Eu acho que esse vídeo mostra
primeiro, a maneira como a gente acaba respondendo, como a gente aprende a responder algumas coisas, né? Eu entendo super a maneira que ela está respondendo, porque eu me identifico muito em alguns momentos. Acho que hoje, já mais velha, não faria isso, e hoje em dia eu não faço nada na base do ódio. Na base do ódio, que eu digo assim, na base da raiva, assim, de saber que alguém respondeu. Até hoje me deixa muito nervosa, assim, quando eu faço um vídeo e a pessoa responde. E eu tento ser muito respeitosa, que vocês sabem disso. Mas, e muita gente acaba levando para um lugar muito ruim as coisas que eu falo aqui, acha que eu estou humilhando a pessoa, etc. E tudo bem, porque é chato mesmo a gente ser apontada, eu entendo. Mas eu também entendo a maneira como ela está respondendo, e dá para ver que ela realmente não viu o vídeo, eu acho. Né? Porque a outra pessoa lá, a doutora, ela foi bem ok. Eu acho que ela foi bem respeitosa em algum nível. Mas, sei lá, eu entendo esse lugar. E entendo também ela querer construir essa comunidade com essas pessoas que entendem o que ela tá falando. Eu acho que tá certa também. Atenção. Enfim, é como meus pais falaram mesmo. Foi um livramento e Deus fecha uma porta pra abrir outras. E era o gás que eu tava precisando pra voltar a postar, voltar a ter gente falando comigo. Tô recebendo muita mensagem, muita gente marcando consulta, e é isso que me deixa feliz. E era isso que eu precisava, então eu sei que foi Deus agindo na minha vida. Vou continuar aqui com o meu trabalho, atendendo pessoas gordas, mostrando a minha luta contra a obesidade, mostrando... Eu tô sempre em processo de emagrecimento, eu não sou uma pessoa que, pronto, sou com esse peso, me aceito e deu. Eu tô sempre emagrecendo, mostrei no vídeo anterior o quanto eu já emagreci esse ano. E eu tento ajudar pessoas que têm o mesmo objetivo, ou também mulheres que só querem ter uma relação melhor com a alimentação. Então, haters, muito obrigada pelo engajamento. E, gente, divas maravilhosas, bem-vindas. E muito obrigada pra quem já tava aqui, me defende, e eu amo muito vocês. Beijos. Deixa eu mostrar aqui antes, depois ela fez um outro vídeo, tá, gente? Aí já é um vídeo mais desmontado, é um vídeo onde ela reflete depois de ter passado um pouco a onda. Mas antes ela fez um vídeo contando um pouco da história dela, eu acho que vale a pena a gente ver. Eu sou nutricionista e eu sou gorda. Talvez vocês tenham visto o vídeo que eu postei ontem, dizendo da vaga que eu perdi por ser gorda e blá blá blá. Um monte de comentário ruim, né, de hater, enfim. E aí, ficam duvidando do meu trabalho, né? Então eu vou trazer aqui a minha história com a nutrição, com a obesidade, comigo mesma, com resultados, enfim. E aí vocês falam se eu entendo ou não de emagrecimento, tá, gente? Bom, realmente, eu sou gorda, como eu já falei. Vocês podem ver que eu sou gorda. Eu já fui mais, bem mais. Esse sou eu há poucos anos atrás. Com 165 quilos. Assim, gente. Pouco tempo atrás. E talvez vocês não estejam vendo tanta diferença assim, porque eu tô com roupa larga, enfim. Então eu vou postar aqui a foto mais recente que eu tirei, que aparece o corpo todo. E aí tu quer vir e me dizer que eu não entendo de emagrecimento, meu amor? Hoje eu tenho 105 quilos. Eu sou gorda, mas eu já fui muito mais. Muito, muito mais. E eu já perdi muito mais peso do que um dia tu vai imaginar perder na tua vida, porque tu não precisa perder, né? Porque tu não tem uma luta contra a obesidade que eu tenho. Tu não entende, tu não sabe. Tu aí com teus 5 quilinhos a mais dizendo, meu Deus, eu tô uma baleia. Nossa, como eu tô gorda, eu tô imensa. Uma nutricionista magra, que sempre foi magra, nunca lutou contra a balança, nunca teve nenhum tipo de transtorno alimentar. E acho importante isso, dizer que muita gente fala, porque eu luto contra a balança a vida inteira, assim, pra não ganhar 1, 2, 3, 4 quilos. A gente não tá falando de 60 quilos. Né? É um pouco diferente. Achar que pode ajudar mais uma pessoa. E não tô aqui medindo tristeza, diferença, dificuldade, não tô medindo nada aqui, gente. Não tô aqui fazendo Olimpíada de opressão, não. Mas eu acho que essa consciência as pessoas têm que ter um pouco. Sou gorda do que eu. Se a gente for botar na balança anos, estudo, dedicação, resultado, tudo, gente, eu sempre vou ganhar de vocês. Eu ainda não ter um corpo magro não quer dizer nada. Porque eu já eliminei um de vocês de dentro de mim. Calcular um déficit calórico para uma paciente é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa consegue fazer, não precisa nem ser formada em nutrição. Agora, tu saber lidar com aquela pessoa, com os traumas dela, com as dores dela. Ah, meu amor, mas o que tem de nutricionista aí, ó, que a única coisa que sabe fazer é calcular déficit calórico. Por isso que eu falo, até o ChatGPT sabe. Uma coisa que o ChatGPT não sabe tanto é ver aquela pessoa como um ser humano.
né? E ir além do simplesmente fazer cardapinho de gaveta, né? Tá bom, então. Com o jeito que ela lida com os sentimentos e a comida, a relação dela com a comida, os transtornos alimentares, amor, tu nunca vai conseguir porque tu não entende. Sim, eu sou muito boa no que eu faço, eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Vocês estão perdendo tempo porque eu não tô nem lendo os comentários. Então, se quiser continuar, por favor, continua, porque eu fiz de propósito. Eu sempre falo frases de propósito pra irritar haters, irritar pessoas infelizes. Eu sempre já sei quais vão ser os comentários, mais ou menos. E é isso que me traz engajamento, dinheiro e divas. Porque o que mais tá chegando são pessoas maravilhosas, mandando mensagens maravilhosas. E é isso que eu quero. É com essas pessoas que eu tô conversando, não é com vocês, Barbizinhas, não. Amor, definitivamente o meu público não são vocês, Barbies e Kens. A personalidade se reduz a corro no final de semana, maratonas, e como gelatina zero, e whey, e batata doce, e frango. Sai. Eu falo com mulheres reais, mulheres gordas, pessoas que lutam contra a obesidade, pessoas que lutam contra a balança, sobrepeso, enfim, também, não precisa ser só obesidade, óbvio. Pessoas empáticas, coisas que vocês não são, porque imagina, tu tá no conforto da tua casa, tu vê um vídeo que tu não gosta, e aí tu vai lá e destila ódio pra aquela pessoa, porque tu não se sente bem contigo mesmo. Então, nossa, como assim essa pessoa tem coragem de aparecer assim? Como que o meu nutricionista tem coragem de aparecer dizendo que ela é gorda mesmo? Tipo assim, como que eu não tô correndo atrás de emagrecer? Que loucura! Eu me aceito assim, eu sou feliz assim, e tu não. Então tu precisa tentar destruir a minha autoestima pra melhorar a tua. Eu só tenho pena de ti, amor. Porque tu pode ser magra, mas tu sempre vai ser uma fubanga. Eu não tô falando contigo, eu só te uso. Eu te uso pra me dar engajamento e me dar dinheiro. Obrigada. Isso tá dando certo. Mas daqui a pouquinho eu vou lá, escuto o comentário e pronto, tu não existe no meu mundo mais. E eu vou continuar aqui. E eu tô sempre lutando contra a obesidade pro resto da minha vida, gente. Eu me descuido, eu engordo. No começo do ano eu tava com 130 quilos. E eu já tinha chegado a 100. Então eu engordei 30 quilos num ano. E agora eu tô com 105, eu já perdi. Vamos ver outro vídeo? Aqui eu acho que tem um vômito de dor aqui forte nesse vídeo. E eu entendo, me vejo muitíssimo nesse lugar. Muito, já fui essa pessoa. Vamos ver esse outro vídeo aqui que ela fez mais tarde. Semana passada eu vi uma vaga que abriu numa clínica de estética para nutricionista auxiliar. E eu pensei muito antes de mandar meu currículo, porque eu tava traumatizada por causa de outra entrevista que eu tinha passado pouco tempo atrás. Também numa clínica de estética. Mas eu falei, as pessoas são diferentes, e eu fui, com medo, mas fui. Chegando lá, era um ambiente diferente da outra clínica que eu tinha ido. De cara eu já me senti bem. As secretárias eram muito simpáticas. A hora que eu cheguei, tinha uma menina saindo, que eu tenho quase certeza que era outra entrevistada, mas claro que eu não posso dar essa certeza, mas na minha cabeça era. Eu pensei, nossa, que diva, porque ela tava muito bem arrumada, ela era muito chique. E eu falei, a concorrência vai ser forte. Depois a pessoa que me entrevistou também era muito querida, também me senti muito à vontade. E diferente da outra clínica, ela deixou eu falar, ela quis me conhecer, saber a minha história. E depois, realmente, ela explicou a vaga. E como eu falei, era nutricionista auxiliar. Que foi o que me deu coragem, assim, porque ela explicou que a nutricionista principal atenderia os pacientes, faria anamnese. Aqui ela tá dizendo que, na verdade, a vaga que ela contou, né, no primeiro vídeo, era outra vaga, que não é a vaga da nutricionista que falou, tá? Não cabe a nós dizer se é mentira ou não, até porque eu imagino que uma pessoa que está procurando um trabalho não está fazendo uma entrevista só, né? E realmente é possível que... gente, uma outra coisa que eu também acho que é muito provável que essa menina deva chegar em vários lugares e ser negada por ser uma pessoa gorda. É um fato, né? É um fato que acho que a gente não precisa nem pensar 5 minutos para imaginar, né? Então, isso que ela deve passar não deve ser em 1 ou 2 ou 3 lugares, né? Então, há uma possibilidade de realmente não ser aquele lugar e de realmente ter sido um mal entendido. Há essa possibilidade. E eu montaria a dieta. E mandaria pelo Letbox, enfim. Ou seja, eu não teria contato com esses pacientes. Então, eu que já estava traumatizada, pensei, aqui não tem porquê eles irem pelo lado da aparência, porque eu nem vou ver os pacientes. Ou seja, nessa entrevista teve pergunta. Não uma, tipo, nossa, um questionário, mas teve ali uma apresentação. Teve outros candidatos. E era pra vaga de nutricionista auxiliar. Tudo diferente do que eu falei no outro vídeo.
Eu saí de lá falando para minhas amigas que se eu não fosse aceita, tudo bem, mas eu ia voltar lá para tratar o meu lipedema, porque quando eu tava estudando na empresa, né, que eu sempre faço isso antes de uma entrevista, eu vi que o doutor lá tratava lipedema. E eu gostei bastante do conteúdo. E eu queria tratar mesmo que eu não fosse contratada. E eu também tava na dúvida se eu pensei, nossa, se eu for aceita, será que dá? Porque o Vale Transporte não vai cobrir. Eu moro muito longe. Diferente da outra clínica, como eu falei, a vaga era perfeita. Que era bem perto de mim, o salário era maior. Então hoje, durante o dia, eu realmente fiquei muito nervosa. Porque eu não entendia por que uma pessoa entendeu que o vídeo foi sobre ela, sendo que eu não tava falando dela. Mas depois eu entendi. É difícil ela não entender porque tudo se encaixa. Agora que você está dando outra versão da história, são micro detalhes que não estão na tua primeira história, mas a sua primeira história encaixa completamente na história que a outra está contando. Né? Então dá para entender por que ela achou que era ela. Né? Eu acho que isso aí não é muito difícil. Mas, ok, tudo bem. Entendi, respirando fundo agora, falando com meus pais, com meus amigos, estando mais calma, que realmente tem pontos em comum que podem fazer ela achar. Por exemplo, eu realmente mandei pra eles também a mensagem, e aí, tá tudo certo? E me deixaram no vácuo, então isso dá check com o outro vídeo. E realmente, a entrevista foi ali uma questão de explicar da vaga, e não um questionário, enfim. Mas nessa, eu me apresentei, eu falei de mim, eu tive tempo. Na outra era só, tipo, nome, idade, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Mas entendo que a dona não teria como saber disso. E também porque foi muito recente. E esse foi o cuidado que eu tive com a outra. Eu fiz o vídeo bem depois do que aconteceu, justamente pra clínica não achar que eu tava falando dela. Não dar nenhum tipo de fofoca, enfim. E não pensei que, ok, a doutora tava nesse lugar de, tipo assim, ser recente, então ela só pode estar falando de mim. E quando eu falei que eu não ia assistir o vídeo, não é porque eu me sinto superior, ou por soberba, ou por não querer ouvir uma opinião contrária. Gente, nada disso, é porque o vídeo ia me destruir, porque eu já tava muito triste com É o que parecia no vídeo e, na verdade, é o que você tentou fazer. E é aquilo, né? Essa história. Muitas vezes, pra gente não mostrar que a gente vai se machucar com aquilo, a gente responde na grosseria. Isso é uma coisa natural. Quer dizer, natural, é uma coisa comum de acontecer, né? Era um vídeo, e foi o que eu falei, aquele vídeo ali era um vídeo que mostrava uma dor forte. E estava mascarado por foda-se, você é uma fubanga, você é um não sei o quê, você é aquilo, você é isso aqui. Mas é óbvio que aquilo estava machucando ela, né? Óbvio. Por isso que eu acho que às vezes não vale a pena a gente nem responder, entendeu? É uma coisa que eu falo pra muita gente, e é engraçado que eu tava vendo o vídeo do Jean sobre o vídeo da Rani e da Capérez, e aí ele falou uma coisa, né? A Capérez fala... tava todo mundo me obrigando a falar, e o Jean fala uma coisa assim, que ele fala, ninguém te obriga a falar nada. Você não tem que falar só porque as pessoas... Você não vai se posicionar? Você não vai falar? Você não vai isso? Você não vai isso, aquilo? Não. Tem muito assunto aqui que as pessoas ficam me mandando DM. E fulana de tal? E não sei o quê? E você não vai falar disso? Não sei o quê? Não. Se eu não quero falar, eu não tenho que falar, ou eu acho que eu não vou adicionar nada, ou acho que não tem porquê. Não, eu não vou falar. Então, mas eu entendo isso, porque é difícil, porque a gente que vai para a internet muitas vezes falar de militância muitas vezes é falar de uma dor muito latente. É falar de uma coisa que machuca. Então é óbvio que aquilo não é fazer humor, que é uma coisa terceira, né? Não é fazer culinária. Se você faz um prato e as pessoas falam que prato é horroroso, não é sobre você, né? A chance de você se machucar com aquilo é muito pequena. Agora, quando está falando de você diretamente, é muito mais difícil. Por isso que é uma coisa que outra coisa que eu falo para muita gente que faz esse tipo de conteúdo na internet. Eu falo, olha para trás. Quantos militantes, quando você começou, quem você seguia? Essas pessoas continuam fazendo conteúdo na internet? Sabe por que não continuam? Porque isso mata a gente. Porque ninguém aguenta fazer mais de 2, 3, 4 anos disso. Porque isso é um treco que te enfia uma furadeira e vai te furando aos pouquinhos todos os dias. Quando o seu conteúdo é sobre você e as dores que você passa,
e as pessoas elas não têm o menor cuidado de falar sobre isso, e você ainda está na lógica muito cruel do algoritmo de saber que quanto mais dor você mostrar, mais você vai viralizar, isso é uma furadeira na tua cabeça, no teu coração, 24 horas furando. Ninguém aguenta muito tempo. Ninguém aguenta. Eu hoje não tenho o menor problema de estar fazendo outro tipo de conteúdo. Primeiro porque é uma coisa que eu me autorizo muito depois que eu transicionei, porque eu acho que esse é todo o meu processo que está aqui para quem quiser ver. E também porque eu acho que eu já falei bastante sobre isso. E que quem mais queira falar, pode falar. Né? Então eu acho que é esse tipo de... a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa parada é muito complicada. A situação de saber que tinham pessoas de uma clínica achando que eu tava falando delas, e não era delas. Era uma clínica que eu tinha gostado. Eu sei que vai ter gente achando que eu tô me fazendo de louca, que como teve muitos comentários ruins e não sei o que, só que, gente, teve muito mais comentários bons. A minha agenda agora tá cheia, eu tô com muitos seguidores novos, então eu poderia estar muito só feliz e só bloqueando e excluindo comentários. Mas eu não sou assim. E mesmo assim eu tô triste por causa dessa confusão. E vão dizer, nossa, cadê a antipatia, o ego, a soberba da pessoa que fez o vídeo anterior? Eu tava nervosa naquele momento, gente, vocês não sabem. Mas é muito difícil. Tipo assim, por mais que eu sinta que eu tenho uma casca dura, igual eu falei no outro aplicativo, não tem nada que alguém me diga que o meu irmão já não tenha me dito, eu não tenho como não ficar triste de saber que isso poderia ser evitado porque foi um mal entendido, entendeu? Uma coisa é eu postar um vídeo sabendo que eu vou receber hate do que eu falei ali por uma situação certa. Agora, por causa de um mal entendido, pra mim é muito difícil aceitar. Tanto que esse vídeo aqui, talvez pouquíssimas pessoas vejam, porque eu não vou deixar comentários. Porque eu sei que vai ter gente aqui que só vai entrar, já comentar e nem escutar o que eu tô falando, já botou na cabeça, já tem certeza. Tanto que vocês estão comentando com certeza absoluta que foi aquela clínica, tipo... Gente, eu não citei nome, não citei data, não citei lugar, eu não citei nada. E vocês falam com uma certeza absoluta. Isso é bizarro. A doutora achar que poderia ser sobre ela, eu entendo. Porque algumas coisas ali bateram do vácuo, enfim, da entrevista mais curta. Agora, que não tem nada a ver, quem não tava lá. E, como eu falei, eu não vi o vídeo, mas eu vi alguns comentários aqui no meu perfil. E um deles falavam que a pessoa falou que eu estava mentindo. E isso não é uma mentira dela também. Porque realmente não é a história do consultório dela. Então, parece que se eu estivesse falando dela, seria mentira, mas eu não tava falando dela. Todo mundo falou pra eu só deixar pra lá, esquecer, mas eu não sou essa pessoa. Eu vou falar aqui mesmo sabendo que vai ter muita gente que não vai acreditar em mim, que vai me julgar, que vai dizer que eu sou vitimismo, não sei o quê. Que é vitimismo, né? Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. É assim que eu durmo com a minha consciência tranquila, porque se eu não postasse, eu ia ficar ansiosa a noite toda, agoniada, enfim, e não ia conseguir deixar pra lá, não ia conseguir dormir. Fico um pouco chateada, porque poderia ter me mandado uma mensagem falando, cara, não foi bem assim, em vez de só direto gravar um vídeo, porque por conta disso vieram muitas pessoas fora da minha bolha me xingar. Porque, como eu falo, eu tô acostumada com mulheres gordas, é o meu público, é o que eu posto. E ali, aquele vídeo era sobre gordofobia, que é do meu público, porque teve um menino que falou, não quer furar a bolha, não quer falar com outras pessoas, mas fez um vídeo daquele o quê? Falando de gordofobia? Esse é o meu conteúdo, sempre foi. Só saiu da bolha por conta desse outro vídeo. E, realmente, durante o dia eu fiquei bem chateada, eu fiquei irritada, braba, mas agora passou. Eu entendo o outro lado, entendo ter achado outra coisa. Enfim, fica aqui esse esclarecimento. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, gente, como me falaram várias vezes, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu não mentiria por dinheiro, como eu falei pra vocês. Esse ano foi muito ruim por causa da minha ansiedade, mas seria ainda pior se eu não tivesse uma boa rede de apoio. Então... Graças a Deus eu tenho uma família que me ajuda muito, então eu não preciso fazer nada disso. Quero crescer com o meu conteúdo para mulheres gordas como eu e atender essas mulheres. É o que eu quis quando eu entrei na faculdade, é o que eu sempre vou querer e eu acho que é a minha missão nessa vida. E é isso, gente, agora realmente é o último vídeo que eu falo sobre esse assunto. E quando eu falo que eu não vou ler
Não é, nossa, meu Deus. Não, é porque eu não quero ficar mal, é só isso, gente. Eu trato a ansiedade, eu tomo remédio e eu não posso passar por essas situações. Então, eu só tô cuidando de mim, só isso. Não é porque eu me acho melhor que ninguém. Jamais achei que tomaria essas proporções. Eu só tava ali contando uma experiência minha pro meu público. E só isso. E vocês falarem, como é que tem tanta certeza? Gente, a vaga era minha. Não tinha outros candidatos, então eu não sou louca, entendeu? E eu sou gorda. Eu sei quando eu sofro gordofobia. Assim, se tu for gay, tu sabe quando tu sofre homofobia. E ninguém pode falar que não. Só a gente sabe. Só a gente tá ali. Só a gente viu o olhar. Então, quem não quiser acreditar, tudo bem. Como eu falei, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Quando eu falo que eu não aceito um não, gente, eu já fiz dezenas e dezenas de entrevistas na minha vida e ganhei um não. E mesmo assim eu continuo admirando as pessoas, as clínicas, continuo usando os serviços, enfim, porque eu entendo que é a vida. Vai ter pessoas mais capacitadas que eu, entendeu? Eu não sou louca, gente. Se eu trouxe um vídeo falando de uma situação, é porque aconteceu aquela situação, entendeu? Enfim, e não foi o caso da clínica da semana passada. Não era deles que eu tava falando. Até porque essa clínica da semana passada eu nem tinha ainda pensado que já era. Porque eu fui ver no site que eu descobri a vaga e aí ela ainda tava lá. Então eu pensei, eles ainda estão pensando. Eu nem tinha descartado a possibilidade, gente. Eu não manchei a imagem de ninguém porque eu não citei nome de ninguém. Então, se não existisse outro vídeo, vocês jamais saberiam qual clínica é, porque existem milhares de clínicas. Então, eu não tenho culpa nenhuma disso. Mas, de qualquer forma, eu peço desculpas pra clínica por comentários ruins que estão recebendo, né, de gente que tá me defendendo. Não queria que nada disso tivesse acontecido, achei que eu tivesse tido cuidado e não pensei que vocês, talvez, por serem tão recentes, achariam que era sobre vocês. Enfim, gente, é isso. Acho que já comentamos tudo que tinha para comentar, né? Não tem nenhuma novidade, tudo que ela já falou também eu já comentei antes, sobre o negócio do olhar e tudo mais, etc., sobre falar sobre isso, sobre acabar respingando na clínica e o quanto isso também acaba sendo ruim para a própria pessoa, né? Então, acho que assim, já falei bastante nesse vídeo. Tenham muito carinho com as pessoas nos comentários, tá? Como sempre, mas sempre bom lembrar. Tá bom? Um beijo.